Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História Geral. Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor, e nesta feita estaremos estudando sobre o Iluminismo, um movimento que ocorreu no século XVIII, conhecido também como o século das luzes. Nesta imagem que você está vendo no momento, demonstra justamente como era o posicionamento ou a pirâmide social no antigo regime. É bem verdade que estas estamentações eram divididas em primeiro, segundo e terceiro estado. O primeiro estado estava ligado com a representação dos clérigos, dos padres, em outras palavras, da igreja. O segundo estado estava sendo disposicionados, ou melhor dizendo, representados pela nobreza. Então, notem que era uma aristocracia formada assim, com o primeiro e o segundo estado. O terceiro estado eram os que não tinham privilégios. O terceiro estado era o povo e a burguesia, a maior parte em si da população. E eu chamo a atenção justamente que era o terceiro estado que propiciava o luxo, o esplendor, por meio do pagamento de impostos. Então, entendemos que o primeiro e o segundo estado, eles não pagavam impostos algum. Coloquei algumas informações chaves para você logo abaixo desta imagem que representa os poderes do primeiro e segundo estado no século XVIII. A primeira palavra-chave significa absolutismo, ou seja, é o absolutismo. O poder absoluto centrado nas mãos do rei, da monarquia. Então, com este poder absoluto, está ligado logo em sua sequência o totalitarismo e o autoritarismo. E quero lhe chamar a atenção em uma informação importante que está ligado também ao autoritarismo neste momento da igreja. Então, quero que você marque, anote a importância de um entendimento do que foi a intolerância religiosa vivenciada no decorrer da Idade Média, principalmente na Baixa Idade Média, onde a Igreja Católica Apostólica Romana, conhecida também como o Romanismo, ela imprime dispositivos, sejam por meio das cruzadas e também da Inquisição, duas ferramentas que nascem no século XII, para trazer um respeito, mas também combater tudo aquilo que iria de encontro ao pensamento dogmático cristão. Quando nós falamos em dogmático, remete justamente à expressão dogma, regra. Então, eu estou falando do que era concebido sistematizadamente ou sistemicamente do que era do que foi construído no decorrer dos concílios como a regra da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, entendendo um pouco o contexto histórico, eu elenquei algumas perspectivas que você deve saber para a sua construção do conhecimento sobre este século das luzes. Notem que a própria expressão iluminismo meio que vai de encontro a um pensamento anterior, que para alguns
o percebem e conhecem como Dark Age ou Idade das Trevas. Em que momento é bem verdade que essa terminologia está entrando em desuso, mas era justamente para tentar afirmar uma nova perspectiva, não cunhada, não se afirmando por meio de um conhecimento teológico, algumas vezes empírico, e não estou falando diretamente na questão da religiosidade da Idade Média, mas que iria ser fincada na razão. O conhecimento deveria ser construída por meios do racionalismo, da razão, que posteriormente irá desaguar em conceitos que serão defendidos por estes pensadores, por estes filósofos. Lembrem-se que o movimento iluminista ele ganha uma amplitude na França do século XVIII. E as transformações que estão ocorrendo, nós podemos, digamos, pontuá-las em 3 perspectivas. A primeira perspectiva é uma transformação fundante no campo das ideias, no campo do pensamento, no campo da filosofia. E este movimento irá trazer também mudanças agora no campo econômico, que desaguará em uma revolução industrial, e no campo político, que trará uma revolução, não é, francesa, assuntos que também estaremos abordando em nosso canal. É um período em que há um questionamento religioso. Este questionamento religioso, elas serão criticadas por estes pensadores iluministas. Destaco o filósofo John Locke, inglês, que inclusive ele faz críticas, né, ao absolutismo monárquico, este poder centralizado nas mãos do monarca, do rei. Ora, e o que o iluminismo defendia? Primeiro, o iluminismo ele defendia que o conhecimento deveria ser obtido e também influenciado por meio da razão. Ele defendia a possibilidade de que pudesse haver uma tolerância no aspecto religioso, no aspecto dos posicionamentos ideológicos. Defendia ainda a liberdade pessoal, e essa liberdade pessoal não restringia apenas o direito de ir e vir, mas principalmente de expressar o que você pensa. Expressar o pensamento, seja por meio de palavras ou seja por meio, né, da escrita. Defendia ainda o direito à propriedade privada. Então, quando nós estamos relembrando e sinalando que a perspectiva da defesa do direito à propriedade privada nos faz lembrar de uma classe que estava crescendo financeiramente, comercialmente, que aspirava também poder e autoridade, já possuía em suas mãos recursos, e é esta nova classe social, a burguesia, que de certo irá influenciar e também permitir um certo investimento no campo do que está sendo sistematizado, defendido e propagado por esses pensadores iluministas. Defende ainda um contrato como mediador das relações sociais. Agora, e o que o iluminismo combatia? Primeiro, ele criticava a igreja, criticava o absolutismo monárquico, o mercantilismo no tocante à intervenção do Estado na vida econômica. Eles criticavam esta perspectiva
em que o rei recebia uma graça divina para ser rei. Ele criticava, ele combatia também a participação dos integrantes da igreja na vida pública. Para eles deveria haver uma desassociação, deveria haver uma ruptura. Não, estes religiosos não deveriam participar na vida pública. Ora, estas novas perspectivas, como você está percebendo, ficava claro entender que expressões como liberdade, igualdade, fraternidade foram tônicas que, de fato, foram maximizadas. Inclusive, a Revolução Francesa, ela vai beber dos ideais iluministas, e como também as perspectivas econômicas que irá desaguar na Revolução Industrial. Eu gostaria de trazê-lo novamente a informação que o movimento iluminista ele defendia a propriedade privada. Dentre alguns pensadores ou filósofos iluministas que eu irei tratar para vocês, irei deixar para vocês. Em primeiro lugar, eu trago John Locke, que nós acabamos de falar. Ele defendia a liberdade e a defesa da propriedade. E nisto, de uma forma ampla, enquanto direitos naturais inalienáveis, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade. Em um segundo momento, um grande filósofo, neste momento francês, Montesquieu. E Montesquieu ele trouxe uma contribuição primorosa para o seu tempo, que inclusive outros estados nacionais, posteriormente outros países, irão beber desta contribuição, que foi justamente uma teoria que possibilitava a separação do poder em três poderes, que são eles legislativo, executivo e o judiciário. É preciso que o poder limite o poder. E de fato é assim. Nós podemos perceber que por meio desta limitação, a proposta é garantir e preservar os direitos individuais do ser humano. Outro pensador iluminista, que por sinal ele é fantástico, que propõe justamente uma defesa plena e completa do que o homem venha não apenas a pensar, mas também a falar. Certa vez, Voltaire, ele disse: posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Então, ele foi um crítico à igreja, que inclusive houveram alguns desabores. Ele foi um crítico ao antigo regime, mas ele termina influenciando, não apenas pela qualidade da sua retórica em expressar a possibilidade de fato de consolidar este pensamento da liberdade de expressão, mas também ele termina influenciando alguns monarcas, porque defendia o que é conhecido como déspota esclarecido. Ora, o déspota esclarecido, eu trago para você 2 pequenos parágrafos e eu assinalo o que julgo relevante para que você possa entender, é que o monarca, o déspota esclarecido, é o monarca absolutista. E por mostrarem-se receptivos a certos princípios do iluminismo, ficaram conhecidos através dessa expressão. Então, nós
compreendemos que estes monarcas, quando abraçam alguns princípios iluministas, eles foram conhecidos como déspotas esclarecidos, ou seja, iluminados por este conhecimento racional. Por que não falar de Rousseau, grande filósofo e pensador iluminista? Ele também criticava o rei absolutista, ou os monarcas absolutistas. Ele era contra a propriedade privada, ele defendia uma democracia popular, e ele chegou a expressar que o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe, é o meio social que faz com que ele seja corrompido. Chamo a atenção para você dois grandes baluartes, Diderot e D'Alembert, e a proposta que eles trouxeram foram que justamente eles foram organizadores de uma enciclopédia. E o que era essa enciclopédia? Pretendia reunir os principais conhecimentos iluministas da época. E eu trago até aqui uma gravura para que você possa acompanhar. A enciclopédia abordava todos os assuntos e divulgava as ideias, os conceitos filosóficos, políticos do iluminismo. Por fim, eu gostaria de trazer para você Adam Smith. Ele, em sua teoria, dizia que a economia deveria ser dirigida pelo livre jogo da oferta e da procura do mercado, ou lei da oferta e da procura. Teoria da mão invisível à economia. É regida por leis naturais, sem necessidade do Estado. Então, eu espero que você tenha gostado desta aula. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, familiares. Se deseja ainda fazer algum comentário, uma determinada aula que gostaria de ouvir, por favor, coloque aqui a sua informação e até a próxima aula.